Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, à nossa aula de comunicação empresarial de uma forma um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né, ao longo desses tempos aí, né? Mas, enfim, a gente vai ver se consegue ir mediando os nossos desencontros aí, né? Então, inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos. Estamos aí nesse começo, assim, já com 12 participantes, mas com possibilidades de aumentar mais, né? Então, o pessoal gostaria. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma aula expositiva, dar uma continuidade e conversar um pouquinho sobre a semana passada, né? Quando falávamos de sociedade do conhecimento. Eu li os trabalhos do pessoal e tirei algumas ideias, mas a gente vai estar conversando nisso oportunamente. Hoje eu quero dar uma avançada na disciplina para a gente poder ir adiante. Vejam vocês, né, que esse vídeo aqui, ele tem um prazo de 40 minutos. Se ele cair, eu vou gerar um outro link, daí a gente continua conversando depois, pode ser? Então, não se desesperem, né? Se a gente cair com esse link, a gente começa um outro lá. Então, eu quero começar, assim, uma explicação para vocês. Vejam só que é justamente essa pirâmide de aprendizagem. Ela não tem muito a ver diretamente com a nossa disciplina em termos de conteúdo, né? Mas eu quis colocar isso, assim, a título de justificativa, porque na instituição nós estamos usando muito a questão da metodologia ativa, né? Se vocês olharem a pirâmide do William Dassel, ele fala assim que o modo passivo de aprendizagem ele está no sistema clássico: ver, observar, ver e tudo mais. Conforme, né, a gente vai assim tendo a capacidade de absorver o conhecimento e traduzir ele em forma de discussão, né, de praticar o conhecimento, e vocês conseguirem transmitir o que vocês aprenderam, isso sim é um processo de conhecimento mais robusto, né? Então, o que acontece? Desde a semana passada, eu estou nesse jogo de lançar desafios, né, e vocês me trazer algumas respostas, né? Por mais e hoje nós temos que para tentar fazer esse link, né? A ideia é justamente a gente desenvolver essa questão da apresenta o desafio, o aluno pesquisa, né, nas fontes que são disponibilizadas e as outras fontes que a internet como um todo ela tem hoje em dia, né? E na busca, né, das respostas e dos desafios que vocês vão começar o processo de conhecimento. Então, todo o nosso processo, mesmo que online, ele está sendo pensado nessa pirâmide de conhecimento aqui para vocês. Então, às vezes pode parecer uma coisa meio estranha. Puxa, por que a gente está resolvendo esses exercícios, aquela coisa toda? É nesse contexto aqui, tá? É uma metodologia moderna, né? Que a gente procura tentar desenvolver. Bom, as referências vocês já conhecem, né? A Maria Pimenta, o Vitor Silva. Eu acredito... Pessoal, como é que está a questão dos livros? Todo mundo já tem os seus livrinhos? E não, talvez. Beleza. Então, vejam que a aula de hoje, eu basicamente fiz eu assim, capturei imagens do livro e acabei aproveitando aqui para a gente poder desdobrar. E, é claro, as referências também para a gente Vendo aqui, ó. Uhum. Tem tudo na internet, né? Uhum. Será que está todo mundo conseguindo acessar? Estou vendo que tem um chat piscando aqui, acho que o povo está querendo conversar, e não sei o que lá. 19 mensagens. Acho que todo mundo está conseguindo acessar, né? Alguém reclamou lá no grupo de vocês alguma coisa? Acho que não, né? Bom, tudo certo. Com 13 participantes, e o que nós iremos conversar hoje é sobre a importância da comunicação empresarial no contexto, né, do Brasil e no mundo globalizado, né? E dentro disso discutir eficiência e eficácia na comunicação. Gente, antes de ir adiante, eu acho que era bacana a gente conversar bem rapidamente sobre o que foi a semana passada. E foi o desafio era o seguinte: eu já estava pensando nisso para a sala de aula. Era a gente falar sobre a evolução histórica lá, de como começou lá com Rockefeller, né, a necessidade de criar uma comunicação empresarial. A gente viu como que no caso brasileiro, né, o poder público ele teve um papel, né,
ao criar agências reguladoras para controlar o que os meios de comunicação falavam da imagem do governo, né? Desde a década de 30, como vocês puderam ver, as primeiras empresas, né, que estavam começando a fazer comunicação. Vocês veem que lá no estúdio eu coloquei um link do Repórter ESSO. Vocês conseguiram acessar lá? Conseguiram ver alguma coisa? Só para ver como que era a comunicação lá nos anos 70. Vocês chegaram a ver esse link lá no estúdio de vocês? Não. Eu não vi. Não Bom, vi nenhum link. depois eu vou dar uma conferida lá, ver se não tiver eu coloco de novo. Às vezes acontece de a gente postar ele não vai, mas enfim, né? Eu coloquei um link para ver como que era, né, as propagandas dos anos 70, como se comunicava, né, tanto a estrutura de linguagem e imagens. É importante ter em mente que desde que a comunicação empresarial chega no Brasil, você começa com o uso do rádio, né, principalmente do jornal escrito, folhetos, panfletos, né? Eu comentei com vocês aquela questão das estradas de ferro, que trabalhava com endomarketing, com os recursos da época, para tentar concatenar os seus diversos funcionários espalhados pelo território, principalmente do estado de São Paulo. A gente dá uma dobrada a partir dos anos 60, quando as cidades começam a aumentar de tamanho, o povo saindo do meio rural, indo para o meio urbano. E assim, eu não vi exatamente uma necessidade de criar uma aula específica para falar da comunicação no Brasil contemporâneo. O que eu fiz? Eu juntei aquele texto que falava sobre a sociedade da informação. Vocês chegaram a dar uma olhada lá? E foi postado lá no nosso estúdio, né, um texto específico sobre a sociedade da informação. O que é importante pensar sobre a sociedade da informação? Não é apenas o uso da tecnologia, né? Porque a tecnologia ela vai se modificando constantemente desde a época do rádio até chegar hoje aqui os nossos gloriosos smartphones, né? Até esses aparelhinhos que nós carregamos no bolso aí. É importante dizer para vocês que o grande segredo é quem está por trás da tecnologia, que é o ser humano, né? A questão de quem se apropria e vai trabalhar com ela. A sociedade da informação, então, basicamente é uma sociedade que está se construindo em redes, né? Chamado redes sociotécnicas. A gente cada vez mais estamos nos tornando uma sociedade complexa, com grupos complexos, né? Cada vez mais individualizados. E é aí que entra a importância de pensar isso para a parte empresarial, né? Por que é importante saber de sociedade de informação? Por causa do uso da tecnologia. O uso de tecnologia é até um tanto quanto óbvio, né? O importante é olhar o que essa tecnologia está fazendo assim, de impacto na sociedade, né? O mundo globalizado é basicamente isso daí. As empresas precisam se adaptar nesse mundo globalizado. Então, ao invés de eu ficar criando slides, né, tentando mastigar as coisas para vocês, assim, eu acho bacana ler um texto, né, do Borges, né, sobre sociedade de informação, dar uma mexida na cabeça, assim, porque ele trabalha uns conceitos bem gerais, e a partir disso a gente conseguir, sim, né, construir um conceito mais robusto, né, sobre sociedade de informação e entender que não é apenas só a tecnologia, é a forma que a sociedade está se organizando para se apropriar dessa tecnologia. Tudo bem até aqui? Dito isso, é importante a gente ver o que nós vamos começar a falar na aula de hoje, né? Que, pois bem, as coisas ficaram complexas, nós temos um poder público que interfere muito na parte de comunicação, as grandes corporações detêm, né, o fluxo de informações, e vocês viram que desde o tempo do Ivy, né, eles tinham os jornalistas na manga do paletó com subornos, presentes e tudo mais. Então, a grande pergunta é como nós, como pequenos empreendedores ou pequenos grupos de indivíduos, conseguimos entrar? Qual estratégia usar para poder entrar nesse mundo aí? Eu trago essas coisas para vocês para justamente a gente pensar estrategicamente como construir nossos empreendimentos ou então dentro de uma empresa, como que a gente irá fazer a gestão de tudo isso aí? Porque lá fora nós temos grandes corporações midiáticas, grandes empresas, né, governos. Então, esse nosso cenário, ele é um cenário bem competitivo, para não se dizer hostil, né, mas que com um pouco de inteligência, criatividade e bom senso a gente consegue superar. Então, pensando, né, justamente nas empresas, porque se não me falha a memória, o curso de vocês é de
administração de empresas, não é? Administração. Então, Isso. tem tudo a ver com vocês, né? Então, se a gente está falando dos problemas das empresas, é porque um dia vocês irão passar por esses problemas. Qual a questão que eu começo, né, a discussão para a gente refletir? A comunicação pode melhorar a qualidade dos produtos e ou serviços prestados por uma organização? Essa organização pode ser uma indústria, pode ser uma loja, pode ser um escritório pequeno, pode ser lá o consultório do dentista, enfim, organização no sentido de pessoa privada ou pessoa jurídica de direito público, né, o município, o estado, a União, né? Enfim, algum ambiente que precisa ser organizado e gerido, né? Será que a comunicação é melhorada, eficiente, tecnológica, bem pensada? Ela pode ajudar no produto final dos processos? Olha lá a figurinha que eu uso ali, é uma linha de montagem relativamente simples, né? O que faz com que aquelas pessoas, desde que entre a matéria-prima e saia o produto ali, funcione direitinho, ninguém se machuque, a produtividade seja boa e mais, e tenha qualidade, né? Porque não adianta você fazer 50 mil peças de um produto e mais da metade está torta, riscada, um pedaço do dedo da pessoa, né? Sabe? Então tem que ser pensado de como você diminuir os custos, né, de produtividade por má gestão e como você melhorar a qualidade das coisas. Porque, gente, no fim de todas as contas, seja poder público, né, sejam empresas privadas, seja o terceiro setor, o que importa são os produtos prestados para a sociedade, né? Se o teu produto de repente é excelente, a sociedade precisa saber que ele é excelente. Para você conseguir ter um produto de qualidade, você tem que trabalhar de modo organizado, você tem que se comunicar bem, você tem que se organizar bem para poder prestar um serviço com um produto lá. Porque por qual razão alguém iria comprar um produto seu? Só pela cor dos nossos olhos que não é, né? E quase que raramente alguém cria uma organização para não ter uma finalidade. Toda organização tem uma finalidade. Na grande maioria dos casos, essa finalidade é prestar um produto ou prestar um serviço. Se é uma indústria, ela vai fabricar um pneu. Se é a prefeitura de Curitiba, ela vai pôr um posto de saúde que vai atender as pessoas doentes. Se é o governo federal, ele vai ter que organizar o correio, vai ter que ter o exército, vai ter que pôr ordem na sociedade, ele vai ter que manter o poder judiciário, enfim, né? Então, quando as pessoas se organizam, criam pessoas jurídicas, é para uma finalidade específica. Então, a grande pergunta é, qual a qualidade que nós vamos agregar nisso aí, né? Então, nós precisamos satisfazer as outras pessoas, os nossos clientes, nossos usuários, as pessoas que vão sustentar a existência de nossas organizações. Se as coisas elas têm uma razão de ser, ela depende, sim, depende de consumidores, clientes, usuários, cidadãos, enfim, né? Então, as organizações não estão pairando no vácuo, elas estão sediadas em algum lugar, em alguma base geográfica, seja Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, e essas organizações precisam prestar algum produto para a sociedade, para que a sociedade, né, dê uma retribuição em dinheiro ou, enfim, uma outra retribuição. Mas a pergunta é, será que eu consigo melhorar esses produtos com o processo de comunicação? Vejam só vocês como é, por exemplo, na construção de uma obra, né, na construção de um edifício, que os operários precisam usar equipamentos de segurança. Vamos pensar como gestores, vamos pensar que vocês estão gerindo uma obra. Se acontece um acidente na construção de um prédio, o que acontece? Qual a consequência de um acidente que acontece num prédio, na opinião de vocês? Quando acontece um acidente, pode ter sido uma falta de EPI também. Mas qual que é o resultado? A obra vai continuar numa boa? Não. Normalmente a obra para, né? Ela tinha um prazo que já não vai conseguir atender, né? E quando você começa a perder prazo, você está perdendo junto com o prazo Dinheiro. dinheiro, né? Um dos princípios da economia é tempo é dinheiro, né? Então, qual que é a saída? É você tentar
convencer o teu usuário, o teu colaborador lá, o operário, né, o pedreiro, o mestre de obras, a usar o equipamento de segurança. Por que que muitos não usam? Porque falta comunicação. Falta isso, falta diálogo, comunicação, processos, né, para que ele entenda a importância dele com o todo, né? Você vê aquela figurinha que está ali embaixo, né? Cada um entendendo o seu papel dentro do sistema, né? Porque a vida em sociedade ela é sistêmica, ela é uma cadeia de sistemas. A grande questão é saber como que a gente se comunica e como a gente consegue as nossas vontades aí. Bom, então, dito isso, qual a importância da comunicação dentro da empresa? Isso aqui foi capturado lá do nosso livrinho e diz o seguinte: a má comunicação traz desgaste nas relações, estresse. Tem muita gente nas empresas que gostam de mandar. Ele tem prazer em mandar. Só que mandar tem que ter coerência. Dar uma ordem sem sentido nenhum, que o grupo não entenda como significativo, você vai com o tempo se desmoralizando. Ser líder é uma coisa meio complicada, gente. Ser líder é uma postura que não é o simples ato de mandar. Ser líder é conquistar a confiança dos subordinados dentro de um processo, né? Dentro de uma caminhada, né? Então, a gente vê que às vezes tem pessoas que mantêm a sua autoridade muito mais pela pressão, pelo medo, né? Do que por uma liderança coerente, que faz todo mundo se sentir bem, valorizado, com um objetivo específico, né? Então, liderança, antes de mais nada, é você trabalhar relações com um objetivo focado, né? Você tem que saber, a empresa, a organização tem que saber onde ela quer chegar, certo? E todos os colaboradores têm que saber onde a empresa quer chegar. Dito isso, veja o que diz lá, que a má comunicação traz desgaste das relações. As pessoas começam a desacreditar de seus líderes, né? Agressões verbais, perda de tempo com o trabalho, mal entendidos, suscetibilidades afetadas, perda de motivação, estresse, né? Então você veja que o estresse é uma coisa assim que tira a energia produtiva da organização. O estresse faz com que o produto final saia com defeito, né? Na primeira semana que liga, ele já começa a pifar e a marca fica desacreditada no mercado. Então você precisa ter um ambiente saudável de trabalho. Liderar é comunicar para atingir os objetivos da empresa. Tá? Uma frase muito simples. Ser líder não é o ato de mandar em si. Você manda como processo dos objetivos que você quer atingir. Então, o que é ser um líder? É o cara, né? Ele é uma peça de um jogo maior, que é a organização como um todo. No mundo globalizado dos negócios, não basta que a empresa ofereçam bons produtos ou serviços com preços convidativos. Não basta que a empresa possua estruturas atrativas. É necessário informar, mostrar, tornar público, ser conhecido. De acordo com Pérez e Byron, ele vai dizer assim o seguinte: é necessário cada vez mais comunicar-se não só com clientes, mas também com os prospects, né, que são as pessoas que vão ir além, né? É um termo em inglês muito utilizado na área de comunicação e marketing, né, que serve para definir um cliente em potencial ou futuro cliente, né? O prospect é o cara que você irá projetar para o futuro. O cara está naquela, vai te consumir ou não, mas você está tentando atrair ele, né? Com quem mais nós iremos conversar? Fornecedores, colaboradores, entidades de classe, né, investidores e o público em geral. Resumo da ópera, para vocês entenderem o seguinte: o que esse palavreado diz? Se você não se comunicar bem internamente, pode refletir por conta do estresse e falta de objetivos, né? Pode refletir em produtos e serviços de baixa qualidade. Já aconteceu com vocês de chegar em algum lugar e o atendente está meio cabisbaixo, com a tromba derrubada? Já aconteceu com vocês? O sujeito trabalha assim na má vontade, joga as coisas em cima do balcão meio na má vontade. O que é isso? É uma falta de motivação, uma falta de compromisso com os objetivos da organização. Por outro lado, não adianta você também ter um produto maravilhoso, todo mundo trabalhando bem, né? Os produtos aqui, ó, cada vez mais sofisticados, mais bonitos, mais design todo, se você não convencer o teu público que você é especial. Então, vocês estão percebendo um dilema que não é tão simples quanto parece? Você tem que resolver com a comunicação a tua vida interna e se vender para o universo externo. Então, a comunicação ela é tanto para dentro, né,
para resolver os problemas, os conflitos internos, focados numa produtividade melhor, né, numa prestação de serviço ou produto melhor, né, e externamente, na hora que você atinge uma qualidade do seu produto, é fazer com que a sociedade como um todo, né, respeite a tua obra, né, o teu produto, e de certa forma comece a te consumir para valer, porque senão, meus amigos, se a gente não vai atrás do consumidor, né, a organização tende a ruir. Se eu pegasse como exemplo só o poder público, eu poderia falar com muita confiança. Vamos pegar exemplo de prefeituras. Existem prefeituras que atraem investimentos, existem prefeituras que atraem investidores, né, pessoas e recursos e tudo mais, e existem municípios, prefeituras que afugentam, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de experiência. Tudo tem a ver com as características da gestão ou da sequência de grupos de gestão que tem por aí. O que eu quero dizer para vocês é que, se eu pegar só esse exemplo, né, do poder público, fica evidente que ninguém, o sucesso não é uma fórmula. Você tem que ter um pouco de talento e um pouco de dedicação para acontecer, né? Qual que é a importância, então, da comunicação das empresas? A comunicação entendida como ferramenta destinada a integrar, olha as palavras, né? Integrar, aproximar, informar e conscientizar as várias pessoas que estão participando, certo? Então, vejam só, e outra coisa, a parte legal da história, que não é só o porteiro e a tia do cafezinho que vão ter que se obrigar a entrar nos objetivos da empresa. Uma organização eficiente é do dono até o porteiro, tem que estar todo mundo alinhado, funcionando como um relógio, né? Cada peça trabalhando como um relógio. Se o nosso objetivo é crescer, prestar bom serviço e dialogar com futuros clientes, essa visão ela tem que estar desde o dono da empresa, passando pelo financeiro, pelo operário lá, até o sujeito que abre a portaria para quem entra e quem sai, né? Vejam que a comunicação ela contribui, inclusive, né, principalmente com a área financeira. E eu fiz um destaque na área financeira, porque no universo capitalista, não sei se vocês sabem, né, mas o dinheiro é o que manda tudo, né? É o recurso, né, a entrada de recurso que mantém o fluxo de funcionamento. E como ilustração do que eu estava falando, essa figurinha das mãozinhas, uma segurando a outra e formando algo maior, né? Então, gente, se eu perguntasse assim, qual a pessoa mais importante de uma empresa, vai ser muito difícil responder, porque todos são importantes. O problema, né, é fazer todo mundo jogar no mesmo time, né? Evitar, assim, aquelas equipes que estão se atritando, né? Evitar a perda de tempo, o estresse. É por isso que eu não acredito em gestores que falam assim, ninguém é insubstituível, né? Você acha que você pode ficar mandando embora e contratando a hora que você quer. Pois bem, existe um grande problema, um grande desafio, que é você formar boas equipes. De tempos em tempos existem equipes vencedoras que jogam fechado, né? E de tempos em tempos você desmonta isso e não acerta a mão tão cedo. Então, ficar demitido, rotatividade de funcionários não é sadio para a organização nenhuma. Tá? Isso você tem que ser criterioso na hora da contratação, mas depois de contratado você tem que formar equipes vencedoras, né? E como você consegue isso? Deixando bem claro quais são os objetivos da organização e o que precisa ser compartilhado, né? Para poder funcionar. Pensando vendendo o nosso peixe, né, da comunicação, por que é importante ter comunicação das empresas? É importante criar canais de relacionamento com o público interno, com todos os seus colaboradores, não importa se a tua empresa tem 30 funcionários, 200 funcionários, 7.000 funcionários, ou vocês sejam apenas 3 pessoas, né? Público interno, clientes, né, parceiros e fornecedores, né? Então você vê que cada público desse é um público diferente, né? Vejam só, público interno, que é os colaboradores, o pessoal que está lá todo dia, clientes, né, porque é a razão de ser, é os caras que vão manter financeiramente com a compra do serviço do produto, parceiros que de tempos em tempos podem ejetar capital ou de repente até ajudar a divulgar o teu produto, e os fornecedores que fornecem a matéria-prima, né?
gente, vejam só, eu falo assim que hoje existem meios de conexão das empresas. Até fiz uma listinha aí, mail, website, call center, jornais, revistas, mídias sociais, até botei um etc, que é para resumir tudo. Hoje em dia existe uma grande gama de serviços para a gente se comunicar, tanto internamente quanto externamente. Né? Na área dos profissionais liberais mesmo, está uma série de páginas, né, plataformas. Eu estava pensando, né, quando eu comecei nessa aula de Zoom aqui com vocês, vai chegar um ponto que o profissional nem precisa mais sair do seu escritório, conversa com o cliente aonde ele estiver, né? Não precisa mais ter aquele contato direto, né? Tenho colegas professores que também são consultores e com essa onda de não poder ir para a rua, estão usando a tecnologia para fazer consultoria online, por exemplo, né, até para evitar a contaminação e tudo mais. O fato é que qual estratégia que a gente usa para se apropriar para poder vencer nos negócios. E eu vou dizer uma coisa assim, bem para a gente refletir. O simples fato de você ter uma grande gama de mídias não significa o sucesso da tua empresa. A tua organização precisa necessariamente criar um know-how próprio para saber qual ou quais desses recursos são eficientes, porque você irá adotar alguns e excluir outros. Não vai dar para usar tudo ao mesmo tempo. Às vezes você enfia uma grana lascada, né, num determinado sistema aí, ele acaba não sendo suficiente para você poder desenvolver seus negócios. Tudo bem? Então, vejam só. Indo adiante. É importante transmitir ideias, mensagens, informações e dados conforme os interesses da organização. Então, não é qualquer informação que você vai passar adiante. Você tem que ver aquilo que é de interesse da tua organização. Né? Aquilo que a gente falou lá de trás, quando a gente estava estudando sobre o Rockefeller. Né? É tentar, eu não vou dizer omitir, mas tentar gerenciar as informações ruins, né? Você não pode ser tão transparente assim, e tentar transmitir da melhor forma possível os seus pontos fortes. Quem principalmente tem que conhecer os pontos ruins da organização são os gestores, que é justamente para você melhorar os pontos ruins, né? E poder gerir os conflitos que vão surgindo, principalmente em situações estanques, né? Então, você tem que usar assim canais confiáveis, né? Saber se de repente um chat ele é confiável, se o WhatsApp vai te trazer algum retorno, né? Então, você tem que fazer a transmissão das informações de interesse da organização de modo correto e adequado, né? Nós vamos falar na frente sobre e-mail. Escrever um e-mail tem que ser bem escrito. Você tem que pensar quais as palavras que vai usar para ter uma certa eficiência. Então, a adoção desses recursos e transmitindo as informações certas, não são todas, mas as que realmente valem a pena ser transmitidas e outras um pouco escondidas, é o fator determinante de sucesso ou fracasso da organização. Tá? A comunicação ela tanto pode fazer crescer a organização como pode fazer ela fracassar. Então, é importante a gente entender, né, que se comunicar na sociedade da informação hoje é viver dentro de um sistema. Então, aqui essa figura ela mostra indivíduos isolados, mas você pode entender indivíduos ou grupos de indivíduos que de um jeito ou de outro estão se concatenando. Antigamente era a nossa cidade, hoje é no mundo inteiro, né? Então você vê que o mundo ele está cada vez mais globalizado e a pergunta é: o que vale da tua organização compartilhar com o mundo e o que não vale? Vocês estão entendendo? Será que dá para a gente divulgar tudo para as pessoas ou temos que ir meio devagar? Então, isso aí vai para o pessoal da gestão. Qual é a importância da comunicação ainda? Diversos recursos empregados, que vai de um simples e-mail escrito, e daí você tem que tomar cuidado com o jeito que você escreve, ao atendimento telefônico. Né? A pessoa liga para a tua empresa, a forma que você fala, a estrutura da frase que você fala, já diz qual é a roupagem da empresa. Né? Então, vejam só, se você tem uma loja de artigos de surf, você pode falar numa gíria, de um jeito mais descolado, né? Se você tem uma loja para skatistas, povo do rock, é uma coisa. Agora, se você tem uma empresa médica, né, um consultório,
ou algo, assim, uma engenharia, um escritório de advogado, que seja, a linguagem tem que ser diferente, né? A forma de divulgar as coisas tem que ser diferente. Eu vi esses tempos num shopping um comércio que eu achei muito interessante de tatuagem, que era todo ele descolado, legal, tinha um som de rock assim alto, né? Mas era a formatação da comunicação que aquele serviço se prestava a um público mais jovem, mais descolado, né? Agora, se fosse uma loja de artigos masculinos, terno, gravata, já tinha que ser uma coisa diferente. Então, é conforme a natureza do que você quer trabalhar que você vai ter essa pegada. A comunicação empresarial ela necessita ser assertiva, né? Ou seja, eficiente e eficaz. E nós vamos falar sobre eficiência e eficácia, para vocês entenderem que são palavras muito próximas, mas tem uma certa diferença, tá, gente? Eu não sei, provavelmente isso fique para a próxima aula, né? O próximo vídeo que eu vou abrir daqui a pouco vai ser para orientar o trabalho que nós vamos fazer hoje. Tudo bem para vocês? Então, vamos deixar a eficiência e eficácia para a próxima aula, e daí assim a gente vai eu vou estar passando um outro link para a gente conversar sobre o trabalhinho que já está lá na sala do café. Vocês chegaram a dar uma olhada lá no trabalhinho? Sim. Então, assim, a gente até aqui falamos sobre a necessidade da comunicação, comunicação em rede, né, e tudo mais, mas aqui está me avisando que nós vamos, nos próximos 3 minutos, sair do ar. Isso quer dizer que eu preciso gerar um outro link, né, e poder encaminhar para vocês. Mas o fato é o seguinte, né, que, só retomando rapidamente, a sociedade da informação, ela não é apenas o uso da tecnologia, mas como a sociedade se organiza, né, pós-revolução tecnológica. A matriz do conhecimento, ele muda, ele se renova hoje cada vez mais rápido. Um tempo atrás era a cada 5 anos, hoje se fala em 3 anos. Vai chegar um ponto que a gente vai estar tendo que... terminou a faculdade, vamos terminar obsoletos, né? Mas o fato é como, de modo inteligente, usar tanto de um e-mail escrito, seja o próprio telefone, que ainda não está descartado. Existem muitas empresas que ainda têm número de telefone, né? E você precisa falar claramente, objetivamente com seus clientes, né? É importante que a gente use isso dentro de uma sociedade que está cada vez mais complexa, com nichos mais especializados de pessoas. Então, sejam seus fornecedores, sejam seus parceiros, sejam seus clientes, né? A gente precisa trabalhar com estratégia, com inteligência, que é o que tem a ver com essa ideia de eficiente e eficaz. É usar um recurso e tirar o máximo que ele tem para nos oferecer. Vocês estão entendendo? O que seria eficiência e eficácia? É mais ou menos essa ideia. Nós vamos trabalhar isso de um modo bem tranquilo e bem calmo, mas é tirar o máximo do que um recurso tem a nos oferecer. Tudo bem? Porque, gente, vou falar de antemão, eu vi algumas experiências, né, na minha vida profissional. Às vezes você investe no outdoor, gasta uma nota preta, não gera efeito nenhum. Você, de repente, põe uma postagem no Twitter que tem muito mais capilaridade, tem muito mais penetração. Então, você tem que criar um know-how próprio. Cada empresa tem que descobrir os seus próprios caminhos para ver a melhor forma de vencer no mundo dos negócios. Não existe uma fórmula pronta. Cada organização, em cada lugar, ela vai ter que ter o seu know-how próprio. Tudo bem? Então, gente, eu vou, assim, trocar de link para a gente poder começar a falar na sequência. Tudo bem? Daí a gente esclarece as dúvidas em relação à atividade. Eu já vou estar postando o novo link, daí vocês tentam acessar. Beleza? Ok. Beleza. Já voltamos a conversar aí. Peraí. Não fujam.